cada 3 dias de trabalho, o réu diminui 1 dia da sua pena, se ele estiver trabalhando lá dentro do presídio. A cada 3 dias de estudo, ele diminui 1 dia da sua pena. Se ele trabalhar e estudar, a cada 3 dias, ele diminui 2 dias da sua pena. E aí, incentivando o condenado a trabalhar e estudar, nós também estamos buscando e temos mais chance da ressocialização. Então, a finalidade preventiva é aquela em que o direito penal, ao prever um crime, deseja que o cidadão não o pratique. Seja pelo temor à norma penal, porque sabendo que determinado comportamento é criminoso, eu evito de praticá-lo para não ter problema, ou seja até por uma questão ética. Uma vez que eu sei que determinado comportamento é criminoso, eu deixo de praticá-lo porque eu sou um cara ético. Não vou praticar algo que a nossa sociedade considera como crime. Essa é a finalidade preventiva, é a primeira coisa que o direito penal deseja ao prever um crime. Mas aí também tem nas finalidades secundárias a retributiva, quer dizer, falhando a finalidade preventiva, quando o cidadão comete um crime, entra em cena a finalidade retributiva, porque as nossas autoridades, através do direito penal, possuem instrumentos, através de nossas penas, para a punição do criminoso. E a punição do criminoso é feita por que motivo? Para retribuir a ele o mal causado à sociedade, porque ao cometer um crime, ele cometeu um mal à sociedade, então ele precisa ser punido. A pena tem, obviamente, um fundamento punitivo, mas também para buscar a sua regeneração. A aplicação da pena no Brasil, ela tem finalidade retributiva e regenerativa. Porque dentro do nosso direito penal, a nossa pena tanto tem fundamento punitivo, que é óbvio, quem está preso está sofrendo uma punição, mas também tem finalidade de busca da regeneração, da ressocialização do condenado. E muitos são ressocializados, muitos são regenerados porque se arrependem do que praticaram e saem do sistema, né, punitivo melhores do que entraram. Embora isso seja, obviamente, uma utopia do direito penal. Mas é uma realidade da nossa legislação, porque tem uma série de regras dentro do direito penal que existem por causa dessa finalidade de regeneração. Por exemplo, dentro do sistema punitivo, nós temos os benefícios dos condenados. Por que existem os benefícios na execução penal para os nossos criminosos que estão cumprindo pena? Por conta da finalidade de busca da regeneração do réu, de sua ressocialização dentro dessas finalidades secundárias. Então, olha só, na execução da pena, o condenado que está preso, cumprindo pena em regime fechado, porque pegou uma condenação muito alta, ele tem direito à progressão de regime. Progressão de regime é um benefício que tem a ver com o sinistro dessa matéria, finalidade retributiva. Busca da ressocialização. Está previsto, não no Código Penal, está previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a LEP, que é a Lei 7.210, de 84. Após cumprir uma determinada fração da pena, com bom comportamento, o condenado que está preso, cumprindo pena em regime fechado, que é o regime mais rigoroso, em presídio de segurança máxima, ele tem direito a requerer ao juiz da execução penal, a sua transferência para um regime mais brando, que é o regime semiaberto. Porque as nossas penas privativas de liberdade, elas são cumpridas em regime fechado, semiaberto ou aberto, de acordo com a gravidade do crime, de acordo com a quantidade de pena, de acordo com os antecedentes do réu, quando ele é condenado a uma quantidade de pena privativa de liberdade, de reclusão ou detenção, ele recebe também qual é o seu regime, fechado, semiaberto ou aberto. Então, ao longo do cumprimento da pena, ele tem direito à progressão de regime. E por que isso existe dentro do nosso sistema? Para incentivar o bom comportamento. Porque o condenado só tem direito à progressão de regime a passar do regime fechado para o semiaberto, depois passar do regime semiaberto para o regime aberto, se ele tiver bom comportamento. Se ele respeitar a disciplina da casa,
cumprir as tarefas que são determinadas a ele, se dedicar a trabalho, estudo, respeitar o agente penitenciário, aí sim ele tem direito ao benefício. E quando ele se mantém disciplinado no cumprimento da pena, existe mais chance de regeneração. Porque nós estamos despertando nele bons valores, né? Que é o valor da disciplina, do respeito. Então, essa finalidade de busca da ressocialização, da regeneração do réu, que é uma das finalidades do direito penal, estão ligados aos benefícios da execução da pena. Esses benefícios existem exatamente por causa dessa finalidade do direito penal brasileiro. Além da progressão de regime, nós temos o livramento condicional. Outro benefício valioso para o condenado que está cumprindo pena privativa de liberdade. O livramento condicional está previsto no artigo 141 dessa lei, da LEP. E também tem artigo no Código Penal. O artigo 83 do Código Penal também trata de livramento condicional. O livramento condicional é um benefício que o condenado que está cumprindo pena privativa de liberdade, com bom comportamento, pode pleitear após cumprida uma determinada fração da pena. Que após determinada fração da pena, se o condenado tem bom comportamento, o advogado dele, o defensor público dele, pode requerer ao juiz o benefício do livramento condicional. E uma vez deferido o livramento condicional, ele é posto em liberdade para terminar de cumprir sua pena solto, até sem tornozeleira, solto mesmo. Ele ganha uma cadernetinha, que é a cadernetinha da condicional dele, a identidade da condicional dele, com uma série de obrigações que ele vai ter que cumprir para aquele período que falta da pena. Vai ter que comparecer ao fórum para assinar, está proibido de frequentar bares e boates, está proibido de ficar na rua até de madrugada, até 22 horas tem que se recolher. Se mudar de endereço, tem que avisar a justiça. Se for viajar, tem que pedir autorização. Tem que arrumar um trabalho lícito. E aí, se pelo que falta da pena ele cumprir as condições do livramento dele, daí o nome livramento condicional, as condições impostas pela justiça corretamente, ele termina de cumprir sua pena, a pena é extinta, é dado por cumprida, em liberdade, terminando de cumprir em liberdade. É a liberdade condicional, o livramento condicional. É muito comum, quando o preso é condenado, dele nos perguntar, né, perguntar ao defensor público, doutor, peguei tantos anos, quanto tempo eu tenho para conseguir o livramento condicional? Quanto tempo eu vou ter que cumprir para conseguir o livramento condicional? E aí você muitas vezes já faz o cálculo, olha, você vai ter que cumprir pelo menos tanto. Porque o preso muitas vezes visa esse benefício, o livramento condicional. E aí, com o bom comportamento que ele tem que ter, isso gera mais chance de regeneração. Outro benefício que é famoso, remissão de pena. Tem a ver também com a finalidade retributiva de busca da regeneração. A remissão de pena está prevista na Lei de Execução Penal, lá no artigo 126 e outros, né? Da Lei de Execução Penal. A remissão de pena é a possibilidade que o condenado tem de remir a sua pena através do trabalho e do estudo. A cada 3 dias de trabalho, o réu diminui 1 dia da sua pena, se ele estiver trabalhando lá dentro do presídio. A cada 3 dias de estudo, ele diminui 1 dia da sua pena. Se ele trabalhar e estudar, a cada 3 dias, ele diminui 2 dias da sua pena. E aí, incentivando o condenado a trabalhar e estudar, nós também estamos buscando e temos mais chance da ressocialização. Então, olha só, 3 questões fundamentais no direito: progressão de regime, livramento condicional, remissão de pena, estão ligados à finalidade de busca da regeneração, que é uma das finalidades secundárias do direito penal. Está ligada à finalidade retributiva, porque a pena, além de ter caráter punitivo, tem a finalidade de busca da regeneração. Muitos presos saem do sistema e acabam incorrendo em reincidência? Sim, mas muitos saem e voltam às suas vidas normais. Porque não querem passar pelo inferno novamente, né?
eu fico às vezes até intrigado. Como que um sujeito que sai daquele inferno não liga de voltar novamente? Porque não é brincadeira, não. Na minha atuação como defensor público criminal, eu peguei várias vezes réus que eram clientes VIPs. Estavam sempre presos novamente. O cara saía, dava um tempo e estava em cana novamente. Teve um que bateu o recorde uma vez. Ele foi solto, em uma semana ele estava preso de novo. Aí nós soltamos ele de novo, em uma semana foi preso novamente. Foi um rapaz que foi preso primeiro por um assalto no centro da cidade, mas sem arma, com dedo. Só que foi uma coisa bizarra, ele assaltou R$15. Ele passa R$15. Ele queria R$15, porque ele queria pegar um táxi, eu acho, para algum lugar. E aí, no dia da audiência, ele era um garoto que tinha o quê? 19 anos, 18 anos. Ele chorava, igual um bebê. Chorava. Doutor, eu tô arrependido, não sei o quê, eu só queria pegar um táxi. Aí eu pedi a liberdade provisória para ele, não foi nem cumprimento de pena, não. Pedi liberdade provisória, excelência, primário de bons antecedentes. O garoto cometeu um ato isolado, nem tinha arma, nem houve uma violência real. E foi um gesto até estranho, porque ele assaltou R$15 porque queria pegar um táxi. Aí o juiz ficou com pena, garoto novo, tá? Concedeu a ele liberdade provisória para ele responder o processo solto. Quando deu uma semana, o cara estava preso de novo. E cometeu um furto no shopping. Aí foi uma situação duvidosa, a gente conseguiu liberdade para ele outra vez, que era uma situação meio nebulosa. E aí ele foi preso por um assalto à mão armada. Resultado, no final das contas, ele tinha 3 processos criminais, né? Fiz até um mal a ele, conseguindo a liberdade dele. E no final das contas, ele pegou 15 anos de cadeia, porque quando somou tudo, pegou 15 anos de reclusão, está preso até hoje. Né? Mas é impressionante como é que muita gente sai e logo depois está preso. Principalmente o pessoal ligado a tráfico, né? Porque no tráfico tem aquele traficante que é o sujeito que está numa penimba financeira, resolve vender uma droga para acertar as contas, mas tem o traficante profissional, que é do Comando Vermelho mesmo, né? Ou então que é de outra facção. E aí esse cara que está ligado mesmo à facção, dificilmente solto ele não volta para o tráfico, né? Normalmente esse perfil de criminoso ele costuma entrar na reincidência. Mas há muita gente que sai do sistema penitenciário arrependido do que fez e morrendo de medo de voltar para lá novamente, para lá no inferno. Não, porque se você finge que está armado, isso tem um caráter de ameaça e tem potencial para intimidar a vítima. Então, um roubo com um dedo fingindo que é uma arma de fogo configura o artigo 157. Aliás, até se o sujeito falar perdeu, passa o celular, pronto. É roubo, que tem ameaça. O perdeu já é uma ameaça. Porque a vítima, ela sendo abordada daquela forma, muitas vezes ela pensa o quê? Pô, ele vai me agredir, ele pode estar com uma faca, ele pode estar com uma arma de fogo e às vezes entrega o celular, entrega seus bens intimidado, né? E aí caracteriza o 157. Tá? Então vamos seguindo. Conhecendo as finalidades e o conceito do direito penal, quais são as suas fontes? As fontes do direito penal mostram de onde vem o direito penal brasileiro. De onde emana o direito penal brasileiro. E nós temos a fonte direta e as fontes indiretas. Qual é a fonte direta do direito penal? É a lei penal. A lei penal, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, ela é de competência privativa do Poder Legislativo da União. O que quer dizer isso? Que o direito penal brasileiro diretamente vem da lei penal brasileira. Por quê? Os nossos crimes e as nossas penas precisam estar previstos em lei para que as nossas autoridades possam agir. E que lei é essa? Lei municipal? Não. Lei estadual? Não. Lei federal. A lei penal brasileira, ela é aprovada pelo Poder Legislativo da União, que é o Congresso Nacional. Isso está no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, a Câmara de Vereadores de Friburgo, através de seus legisladores municipais, que são os vereadores,
A Câmara de Vereadores pode aprovar uma lei penal para Friburgo? Não, porque seria inconstitucional, desobedeceria o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. A LERJ, onde estão os nossos deputados estaduais, poderia aprovar uma lei penal para criar um crime para o Estado do Rio de Janeiro? Não, porque violaria o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, a lei penal brasileira, ela vem do Congresso Nacional, que é o poder legislativo da União, onde estão os nossos deputados federais e senadores. Certo? E é através da nossa lei penal que estão definidos os nossos crimes e as nossas penas. Então, o Código Penal é fruto de uma lei penal, a lei de drogas, a lei de armas, a lei de trânsito, tudo isso é lei federal. Porque o direito penal brasileiro funciona diferente do direito penal americano. Vocês sabem que nos Estados Unidos, cada estado tem muito mais autonomia até para legislar sobre o direito penal do que o governo federal. Então, a Califórnia, por exemplo, tem leis penais diferentes, né, que a Flórida. Tem estado americano que tem previsão ainda de pena de morte e estado que já não mais permite pena de morte. Tem estado americano que já permite o uso de maconha e tem estado americano que ainda criminaliza o uso, a posse e o uso de maconha. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, o que é crime em Friburgo é crime no Brasil inteiro. A lei penal brasileira é federal. Então, uma vez entrando em vigor, ela define crimes que têm vigência em todo o território nacional. Então, o que é crime em Friburgo é crime lá no Rio Grande do Norte, é crime no Rio Grande do Sul, em todo o estado brasileiro. Então vamos lá, vamos anotar isso. Coloquem assim, a fonte direta do direito penal é a lei penal que define os crimes e as penas. É a lei penal que define os crimes e as penas. Vírgula. Sendo certo que, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, vou colocar aqui no quadro, artigo 22, inciso 1, todos os números em romanos na legislação nós chamamos de incisos, né? De acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, compete ao Poder Legislativo da União, ou seja, o Congresso Nacional, compete ao Poder Legislativo da União, ou seja, o Congresso Nacional, legislar sobre direito penal. Compete ao Poder Legislativo da União, ou seja, o Congresso Nacional, legislar sobre direito penal. Então, como nós já falamos há pouco, o que não está previsto na lei penal brasileira como crime, crime não é. Somente podemos ter ação das autoridades contra aquelas pessoas que praticam condutas que estão previstas como crimes na lei penal brasileira. O que não está previsto na lei como crime, crime não é. Um juiz da cidade, ele pode definir que no conceito dele determinado comportamento na cidade dele vai ser considerado crime? De maneira alguma. Um delegado, ele pode prender uma pessoa porque não gosta da pessoa, sem que ela tenha praticado uma conduta que está prevista na lei como crime? De maneira nenhuma. Se um delegado age assim, é ele que está cometendo o crime, que é o crime de abuso de autoridade. Porque uma autoridade que dolosamente e ilegalmente prende alguém, ela que está cometendo crime de abuso de autoridade. E um delegado jamais faz isso, porque ele sabe, ele conhece a lei penal.
Nunca um delegado vai botar alguém numa cela sem a prisão daquela pessoa estar bem documentada num auto de prisão em flagrante por uma conduta prevista em lei como crime. Porque senão quem vai estar em flagrante delito é o próprio delegado, a própria autoridade. Porque o que não está previsto como crime na nossa lei penal, crime não é, porque ela é a nossa fonte direta. É da nossa lei penal brasileira, aprovada no Congresso Nacional, que emana o direito penal brasileiro. Só que nós temos as fontes indiretas, que são os costumes e princípios gerais de direito. O que são os costumes? Os costumes são compostos por aqueles comportamentos, aquelas condutas que nós adotamos no dia a dia, no meio social, e que são consideradas condutas normais pelas pessoas. Com o passar do tempo, aqueles comportamentos vão se tornando comportamentos habituais, considerados comportamentos comuns. São os nossos costumes. Os costumes são fontes indiretas do direito penal. Por quê? Porque os costumes, eles não criam crimes por si só e não revogam crimes por si só. Por exemplo, o jogo do bicho. De acordo com os nossos costumes hoje, o jogo do bicho é algo normal. Você vai deixar de falar com alguém que a pessoa chegou para você e falou assim: eu fiz uma fezinha no bicho, não ando mais com você. Que comportamento absurdo. Não. Aí você vai perguntar por quê? Jogou em que bicho? Você sonhou? Tá. Mas olha só, apesar dos nossos costumes já não enxergarem a pezinha no jogo do bicho como algo absurdo, que os nossos costumes agora se habituaram com o jogo de azar, afinal de contas, o próprio governo explora o jogo de azar, tem uma série de lotos e cenas, etc, etc, né, para as pessoas ficarem ricas. Mas, embora os costumes aceitem o jogo de azar, o jogo do bicho ainda é contravenção penal. O sujeito que faz uma fezinha comete contravenção penal, do artigo 51 da Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41. Está aí, ó, uma outra lei para vocês se inteirarem. Decreto-Lei 3688 de 41. LCP, Lei de Contravenções Penais. Está lá previsto o jogo do bicho ainda. Ainda é contravenção penal. Por quê? Porque os costumes, por si só, eles não revogam os crimes. Muitas vezes um crime cai até em desuso, mas ele está lá, vigente, aplicável. Então, o bicheiro responde por crime, contravenção do jogo do bicho. O gerente dele, o apontador lá do jogo do bicho, o cara que faz a fezinha, todas as pessoas respondem pela contravenção penal. Embora a pena seja leve, né, dificilmente alguém é preso por contravenção do jogo do bicho. Quando um bicheiro é preso, vocês ouvem, bicheiro tal está na cadeia. É porque, na contravenção, muitas vezes ele comete outros crimes maiores, né? Às vezes homicídio, sonegação de imposto, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro significa o quê? Ocultar um dinheiro ilegal. Se o sujeito tem milhões adquirido ilegalmente, ocultar esse dinheiro, dissimular esse dinheiro, é considerado crime, que é o crime de lavagem de dinheiro. Lei 9.613 de 98. Tem muita gente entrando em cana hoje por lavagem de dinheiro. Lei 9.613 de 98. O sujeito é pego com 10 milhões em casa. Está em flagrante delito, lavagem de dinheiro. Que obviamente é um dinheiro ilegal, a não ser que ele tenha como justificar aqueles 10 milhões. Né? De repente ele é um grande herdeiro ou um grande empresário. Tem lá o comprovante que ele sacou aquilo da conta dele, é dinheiro ganho legalmente, então beleza, não tem crime nenhum, óbvio. Agora o cara é um funcionário público. É um funcionário público que ganha seu salário lá, digno, ganha 15 mil por mês. Aí ele é envolvido em alguma atividade suspeita, sofre uma busca e apreensão, a polícia encontra 10 milhões na casa dele, está preso. Está preso por lavagem de dinheiro, além de outros crimes que descubram em relação a ele. Então, muitas vezes o bicheiro é preso por lavagem de dinheiro. Porque lavagem de dinheiro tem uma pena alta, acho que é a pena máxima básica, né, sem constar os aumentos que podem ter por circunstâncias, né, previstas na lei, mas acho que a pena máxima, máxima assim, básica em torno de 8 anos, é 2 a 8 anos, se não me falha a memória, é a pena base do crime de lavagem de dinheiro. E o bicheiro muitas vezes comete crime de lavagem de dinheiro, né, porque ele fatura, sei lá, 500 mil no mês na banca dele, e ele tem que esconder esse dinheiro, né? Ele não vai botar o dinheiro na conta corrente, porque se ele fizer isso, ele vai ser descoberto, ele vai ser pego lá pela COAF, e aí vai para o Ministério Público e pronto, ele entra em cana. Então, ele tem que esconder essa grana, isso já é crime.
Eu não sei de que jogos você está falando. Essas apostas em sites esportivos, isso aí é permitido, até porque esses sites esportivos eles nem são baseados no Brasil. Eles são baseados no exterior. Então, quando você está jogando, na verdade, você está fazendo sua fezinha internacional. Isso aí deve ser. Isso aí deve ser contravenção. Não sei o que é, não, mas. Olha, o jogo de azar, além de jogo do bicho, também é contravenção penal. Artigo 50, artigo 51. É lá, jogo de azar e jogo do bicho. Por quê? Porque jogo de azar, só se for previsto em lei e autorizado pelo governo, é que ele é legal. Jogo de azar que você resolve criar por conta própria, né? Você resolve ganhar dinheiro com rifa. Aí é crime, é contravenção. Oi? Loteria? Bom, a loteria explorada pelo governo é legal. É jogo de azar, mas é legal, porque está previsto em lei. É legalizada. Agora você resolve criar a tua loteria e vende para o bairro. Aí tu está praticando contravenção. Jogo de azar. Oi? Fazer uma rifa. Se é uma rifa, olha só, se é uma rifa beneficente, se é uma rifa para arrecadar fundos para uma formatura, isso socialmente é adequado. Mas o cara que resolve fazer rifa para viver daquilo, aí é jogo de azar. É, é contravenção penal. É contravenção penal. Não pode. Exatamente. Ainda ostentando na internet, né? A pena é levinha, não dá cadeia, não. Mas olha só, é um exemplo de que os costumes não revogam lei penal. Esses artigos 50 e 51 da Lei de Contravenções Penais estão vigentes ainda, podem ser utilizados pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor, para as punições das pessoas que incorram nessas condutas, e os nossos costumes já aceitam o jogo de azar como algo natural, né? Então, o que isso demonstra? Que os costumes são fontes indiretas do direito penal. De que forma que os costumes interferem no direito penal? Influenciando os nossos legisladores. Por quê? Porque, de acordo com os nossos costumes, os nossos legisladores, influenciados pelos novos hábitos da população, vão aprovando leis novas e modernizando o nosso direito penal. Novos costumes surgem na sociedade que exigem do legislador novas leis para criminalizar novas condutas. Olha só, as realidades agora novas que nós estamos vivendo com a internet, com as redes sociais, em função de uma série de problemas que estão ocorrendo, em função desses novos costumes, tem uma série de leis novas, criminais, sendo aprovadas. E em razão de uma série de novos costumes, leis foram aprovadas no Congresso para revogar determinados crimes. Há um tempo atrás, adultério ainda era considerado crime, no artigo 240 do Código Penal. Só que com os novos costumes, com os conceitos mais liberais, a sociedade passou a aceitar o adultério como um problema de família e não algo para ser resolvido na delegacia. Né? Então aprovaram uma lei, isso foi em 2005, que revogou o crime de adultério. Mas até a lei revogar o crime de adultério era considerado crime, embora os costumes já não, né, entendessem que era mais necessário processo criminal por adultério. Quando o adultério foi revogado, ninguém mais ia na delegacia fazer registro de ocorrência de traição conjugal. Até porque é constrangedor. Né? Você chegar no delegado, eu quero registrar um adultério, porque eu sou corno. Pô, isso é constrangedor. Né? Então, é assim que funcionam os costumes como fontes indiretas do direito penal. E os princípios gerais de direito? Os princípios gerais de direito também são fontes indiretas do direito penal. Na próxima aula eu conceituo esses dois para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, princípios gerais de direito são nossas premissas éticas. São as premissas éticas, as nossas regras éticas, as nossas noções de éticas, que servem de fundamento para a criação da lei penal. Se vocês analisarem, todo crime previsto na lei penal brasileira está relacionado a uma questão ética. Matar alguém. Porra, não se deve matar. Né? Não é um comportamento ético você tirar a vida do outro. Corrupção. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, funcionário público que se vale do cargo para solicitar uma vantagem indevida. Pô, isso envolve uma premissa ética. O funcionário público não pode utilizar o cargo público dele para obter ganhos ilegais. Ele já tem lá as vantagens da função e ele só pode trabalhar em razão dos ganhos do cargo público que ele possui.
Então, se ele solicita uma vantagem indevida em razão do seu cargo, ele viola uma premissa ética que está relacionada ao crime do artigo 317. Agora, as premissas éticas, por si só, elas são suficientes para criminalizar determinado comportamento? Não. E muito menos para revogar uma norma incriminadora. Então, da mesma forma como os costumes, os conceitos éticos que vigoram na sociedade, eles influenciam os nossos legisladores, de acordo com as éticas novas que vão surgindo, em virtude até dos novos costumes, dos novos comportamentos, os nossos legisladores, pressionados, aprovam novas leis para modernizar o nosso direito penal. Tanto revogando crimes que já não têm mais sentido, como criando novos crimes de acordo com novos padrões éticos que estão vigorando na sociedade. Olha só, de novo o exemplo da internet. Em razão da internet, vários comportamentos éticos novos surgiram. Agora está em voga o quê? Uma premissa ética. Não se deve espalhar fake news, porque isso está levando até à morte. Nós temos um caso muito emblemático dentro do direito penal brasileiro de uma mulher em São Paulo, acho que foi na cidade de Santos, se não me falha a memória, que foi linchada até a morte porque havia uma fake news espalhada por um Facebook, como tem aqui em Friburgo, de noticiário local, que divulgou uma foto de uma mulher que estaria sequestrando e matando crianças na cidade. Uma mulher, então, na rua, estava oferecendo uma laranja para uma criança. Um cidadão achou ela parecida com a foto, começou a gritar que era ela, a população linchou a mulher até a morte. E era uma mulher religiosa, mãe de 2 crianças, trabalhadora, o marido, com a sua família, uma pessoa séria, idônea, foi linchada até a morte. Isso hoje é considerado um caso emblemático, que mostra o perigo das fake news na sociedade. Não só em relação à política, porque olha só o que levou. Pessoas no dia 8 de janeiro cometerem aquela loucura, achando que estava havendo um golpe militar, quando não tinha nada acontecendo. As pessoas surtaram. As imagens de pessoas rezando, ajoelhadas no salão do STF, como se tivessem dominado o STF. Se você quer dominar o STF, você não vá ao STF, você não vai encontrar lá os ministros. Os ministros hoje trabalham tudo online, os julgamentos são todos online. Você pode destruir o prédio do STF, que o STF vai continuar funcionando. E as pessoas estavam lá, como invadiram, estavam quebrando tudo, ajoelhando, rezando, achando que tinham dominado os 3 poderes, que tinham tomado o poder. Se você quer dominar Brasília, não vá a Brasília, porque você não vai encontrar as pessoas que você precisa pegar lá. E olha só, tudo baseado em fake news, em manipulação. Então, em função desse problema ético que nós vamos vivendo, agora estão sendo aprovadas uma série de novas leis e está sendo discutido no Congresso o famoso projeto de lei para criminalizar fake news. Que agora estão debatendo no Congresso. Como é que nós vamos criminalizar isso? Como é que nós vamos controlar isso? Porque isso está virando um problema ético seríssimo na sociedade. Sim, mas ali até é o sujeito que estava com uma moto que era emprestada para um amigo e aí espancaram ele até a morte, dizendo que ele estava roubando a morte. Mas você sabe que teve uma reviravolta nesse caso? Porque descobriram que foi a ex-mulher dele que mandou aqueles caras espancarem ele até a morte. E parece que já estão presos, até a mulher está presa. Na verdade, aqueles caras espancaram ele até a morte e deram como desculpa que ele estava roubando uma moto que tinha sido emprestado por um amigo. E aí depois descobriram que não, que ele já tinha sido espancado por aqueles mesmos caras e a mando da ex-mulher. Porque eu acho que ele tinha batido na ex-mulher, tinha uma história de violência doméstica, e em vingança espancaram ele até a morte. Mas esse problema de fake news levando à morte, isso está muito corriqueiro. Isso é um perigo seríssimo. Então, na próxima aula, a gente continua esse assunto. Aí eu dito para vocês a questão dos costumes, princípios gerais de direito, e aí a gente entra mais a fundo nesse cronograma da primeira aula, porque hoje foi uma aula mais introdutória e com muitos assuntos, paralelos a esses conceitos iniciais. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?